Oi, gente, boa noite. Esse encontro aqui é a aula inaugural da. Vou pedir para vocês fecharem os áudios, tá? A aula inaugural da Jornada Cultura de Paz. A Jornada Cultura de Paz é um curso que acontece todos os anos e a aula inaugural geralmente ela é aberta para participação de quem quiser participar, independente de estar no curso ou não. Então, o objetivo desse encontro é, primeiro, dar uma oportunidade para aqueles enfim, não tiveram condições de estar presente no curso, mas que querem adquirir um pouco de conhecimento desse campo da não violência e dos estudos de paz, adquirir algum conhecimento disso, entender como é que esse conhecimento pode ser incorporado na prática, né? Que é uma preocupação de todo mundo, que não seja algo que fique no campo muito subjetivo, abstrato e possa ser trazido para a realidade da vida de todos nós e como é que isso pode ser. Então, acaba que essa aula fica sendo um apanhado de toda a reflexão em relação aos estudos de paz, né, da reflexão mais ampla, e como é que isso pode ser incorporado no mundo de hoje. E como a gente começou esse ano de 2025 a mil por hora, né, muitos acontecimentos, especialmente no campo da política internacional e no campo do colapso ambiental, colapso climático, acaba que, ao mesmo tempo que isso é extremamente desafiador para a humanidade, isso se projeta como uma oportunidade da gente, todo mundo que está aqui tem algum conhecimento nesse campo, mesmo que seja um conhecimento ainda embrionário, mas tem algum conhecimento nesses diferentes áreas da cultura de paz. É, e aí, como é que a gente pode aproveitar essa oportunidade, né, nesse momento de tantas críticas, de a gente colocar aquela ideia de que crise é o mesmo momento de crise e oportunidade, na língua chinesa, as pessoas sempre falam isso, né? Então, esse momento de multiplicidade de crises ser visto também como um momento onde a gente pode colocar a serviço do mundo esses conhecimentos, esses saberes do campo dos estudos de paz. E eu tenho certeza que, embora a gente vá ficar mais ou menos uma hora junto aqui, falando sobre essas temáticas, uma hora e meia que a gente vai ficar junto, vai ser tempo suficiente para a gente fechar assim, um entendimento amplo do que propõe os diferentes autores ao longo de todo esses mais de 100 anos aí da formulação do que são os estudos de paz, do que é o conceito de cultura de paz, do que se propõe para atuar, né, no mundo, nesse universo. Então, esse é o propósito, que todo mundo, qualquer pessoa, mesmo que não esteja escrita no curso, consiga ter acesso a uma parte dos conhecimentos, né, no curso que eu estou falando da Jornada Cultura de Paz, né, e também para ter uma oportunidade também no finalzinho, a gente pode falar um pouquinho sobre a Jornada Cultura de Paz e tirar qualquer dúvida que as pessoas eventualmente tenham. Então, também não deixa de ser uma oportunidade para isso. Mas o nosso instituto, aqui hoje está só eu do instituto, as outras pessoas tinham compromisso, está acontecendo agora em paralelo o Círculo de Mulheres, os estudos do trabalho que reconecta, está acontecendo em paralelo com o nosso encontro aqui. Então, aqui no Instituto só tem eu, mas o nosso Instituto sempre tem essa preocupação de ter algumas coisas que a gente faz que são gratuitas e que democratizam um pouco o acesso ao conhecimento, até porque o momento histórico é grave, o momento histórico demanda que todo mundo esteja relativamente engajado aí em se projetar como um agente de mudanças, um agente de transformação social e ambiental. Então, é isso. Antes de começar, isso tudo que eu estou falando desde o começo era só uma introdução. Ainda não comecei. Então, queria, antes de começar, fazer um breve momento aqui de alinhamento, mais para a gente aproveitar, estar mais presente, um minutinho ou dois, onde a gente vai fazer um alinhamento, uma espécie de mini meditação, vamos dizer assim. Quem não quiser participar, não é obrigatório, fecha a câmera ou deixa ela aberta mesmo. Quem não quiser participar, não participa, mas a gente vai fazer aqui um breve
alinhamento nosso. Então, vou convidar vocês para ficarem com a sua espinha ereta, se não estiver deitado. Se estiver deitado, não tem problema, pode continuar, só descruza as pernas. E coloca a sua espinha ereta, talvez você pode fechar os olhos, a não ser que você esteja acostumada a fazer de olhos abertos. Mas fechar os olhos diminui os estímulos visuais e ajuda a atenção e foco. Aí convido você a olhar para dentro de você, entender como é que você está, quais são as energias mais presentes no seu interior. E ao passo que você faz isso, você vai buscando um estado de paz, de tranquilidade, de harmonia interna. Vai relaxando, como se você tivesse um terceiro olho entre as sobrancelhas, olhando para dentro e observando suas emoções, como é que você está se sentindo. Faça um scanner pelo seu corpo e checa se os seus músculos estão relaxados, sem deixar de permanecer com a espinha ereta. Você simplesmente relaxa todos os seus músculos, testa, ombro, pescoço, panturrilha, como se você se entregasse ao agora e de fato relaxasse. E eu vou convidar que a gente faça somente 3 respirações mais profundas, para a nossa mente entendendo que a gente está se acalmando. Então você inspira um pouco mais longo, prende o ar e solta devagar. Respira longo, prende o ar e solta devagar. Mais uma vez, respira longo, prende o ar e solta devagar. E você vai agora abrindo os olhos, voltando, dá um tempinho para cada um voltar no seu tempo. Então, como eu vinha falando, eu vou abrir aqui, eu preparei um PowerPoint. PowerPoint ajuda mais eu a não esquecer as coisas que eu preparei do que propriamente para mostrar alguma coisa para vocês. Então, antes da gente falar, a proposta, o título do encontro de hoje é a construção de paz em um planeta em colapso, né? Então, a gente está vivendo uma multiplicidade, essa expressão, planeta em colapso, se refere a essa multiplicidade de crises, né? A gente está vivendo uma crise, numa reconfiguração muito rápida da política externa mundial, e aí depois eu vou falar como é que é a cultura de paz entra nisso. É uma reconfiguração completa nesses 3 primeiros meses do ano, né? Uma crise, um colapso climático, né? Antes da gente começar, a gente estava falando do nosso verão, que está sendo o verão mais quente da história aqui no Brasil, né? E estávamos falando também da chuva forte que caiu em algumas cidades de São Paulo, enfim, nada devastadora, mas a chuva forte, e a gente está se acostumando com isso. Então, os efeitos climáticos que já chegaram, a gente vai falar também de todas as questões econômicas, né? A gente está vendo isso claramente no Brasil, o aumento do azeite, do café, do ovo, a conta de luz esse mês que veio bem mais cara. Então, enfim, só estou citando essas 3, daqui a pouco eu falo mais das outras, isso que a gente chama de uma multiplicidade de crises. Eu não lembro qual é o autor que criou essa expressão, mas é a multiplicidade de crises que a nossa geração vive, né? E que está se acelerando ao longo dessa década que a gente está vivendo, né? Que começou com uma forte pandemia, a maior crise sanitária desse século, né? E a gente segue vivendo alterações muito fortes. Também foi divulgado ao longo dessa semana, mais ou menos uns 4 dias atrás, foi divulgado um estudo mostrando que no ano passado as
as questões envolvendo ansiedade e depressão, e outros diagnósticos emocionais, como síndrome do pânico, síndrome de burnout, tudo isso, eles praticamente duplicaram no último ano, os relatos desses problemas, né? Sem falar que ontem também saiu um estudo dizendo que a violência doméstica, e principalmente a violência contra a mulher e os feminicídios, aumentaram muito ao longo do último ano. Então, esse colapso também no campo emocional, né? As pessoas parecem que emocionalmente também estão colapsadas, e a gente vê esse cenário muito claramente nas escolas. Aqueles aqui que são educadores e que frequentam escolas, vai perceber muito relato de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e ideação suicida, né? E também o diagnóstico, que talvez não tenha tanta relação com isso, mas o diagnóstico também de crianças com algum nível de autismo também cresceu muito nos últimos anos. Talvez não sei qual é a causa de fato disso, mas fato é que isso é o observável. Então, a gente está vivendo também nas escolas o desafio de lidar com esse cenário novo, né, que é trazido de alguma, quando a gente estuda lá Educação para a Paz, é, só para não deixar esse assunto solto, eu vou falar um pouquinho disso. Quando a gente estuda Educação para a Paz, os autores vão dizer que a gente lutou tanto no passado pela universalização da educação, né, para que todo mundo estudasse. Universalização da educação significa botar todas as crianças na escola. E aí, quando a gente conseguiu, né, o Brasil conseguiu isso mais ou menos ali nos anos 90. Quando a gente conseguiu isso, isso trouxe novos problemas, né? Que é o nível de violência aumentou muito na escola, e esse nível dos sofrimentos internos, emocionais, né? Que no campo da cultura de paz vai ser a paz interior, a paz interna completamente desequilibrada. Então, a universalização que a gente lutou muito acaba trazendo esses novos problemas, assim como a humanidade lutou muito pela universalização do conhecimento através do advento da internet, e isso acabou gerando um problema novo, que é essas grandes corporações de redes sociais que agem, de forma a estimular uma cultura de ódio, né? Que a gente vai falar sobre isso na cultura de paz mais quando fala de comunicação não violenta e desse aspecto do relacional. Enfim, estou trazendo aqui muitos assuntos jogados, mas para ressaltar que a gente está vivendo essa multiplicidade de crises. Então, agora eu vou explicar como é que a gente organiza o conhecimento sobre a cultura de paz para entender como que a gente atua com isso na multiplicidade de crises. Fala, Marta. Boa noite a todos. Na segunda-feira, Leandro, participei de uma reunião no Instituto Vladimir Herzog, só para informação das pessoas, e eles estão realizando uma pesquisa nas escolas aqui da cidade de São Paulo para mapear de que forma, né, a escola reproduz violência, quer dizer, violência dentro da escola, na escola, contra a escola, e também que tipo de sofrimento a escola causa nas pessoas, se causa, né? Então, assim, Sim, serão entrevistados os estudantes, professores e demais funcionários. Assim que a gente tiver esses dados, depois eu posso até compartilhar com você. Achei sim. interessante, né? E pensar depois, a partir desses dados, estratégias para mitigar, né? Enfim, Sim. bem interessante. Eu estive lá, gostei Muito bastante. legal. Minha Quero escola vai ter essa. participar também. Bom, é um estudo que está começando ainda, né, do Instituto Vladimir Herzog, mas que tiver os resultados publicados, a gente compartilha e, de repente, compartilha com todo mundo aí nos grupos. Muito legal. Gente, então, eu acho que todo mundo aqui já entendeu que eu estava falando das diferentes crises, e aí quando a gente começa a falar sobre isso também dá um desespero, né? A gente começa a achar que é muito problema junto, né? E nossa geração tá lidando com muita coisa ao mesmo tempo, muitas questões ao mesmo tempo. E aí eu quero lembrar aquela coisa clichê que eu falei no comecinho, que as pessoas falam, eu nem sei se isso é verdade, mas as pessoas falam que crise e oportunidade são a mesma palavra na língua chinesa, né? Então, para a gente que está nessa área de trabalhar pela paz, né,
e não conheço todo mundo que está aqui, mas 90% das pessoas que eu conheço que estão aqui atuam nessa área ou se interessam por essa área, né? E a gente que está interessado em atuar nessa área, as crises também são uma oportunidade de trabalho, né? Então, uma oportunidade da gente deixar um pouquinho da gente no mundo, né? Então, o objetivo desse encontro de hoje é muito esse, assim, de dizer como é que na prática a gente materializa a paz, né? Como é que sai desse lugar de um discurso abstrato para a realidade. Não é à toa que no nosso curso, na Jornada Cultura de Paz, ao final de cada módulo, a gente está querendo gravar um videozinho curto, assim, caseiro, só dizendo, ressaltando esse ponto de onde que esse módulo que a gente estudou no curso, como é que isso, inclusive a pessoa que queira trabalhar profissionalmente nessa área daquele módulo, como é que ela faz, né? Então, essa coisa de trazer cada vez mais para a realidade, para o concreto, tirar do abstrato e jogar no concreto. Então, teorizando rapidamente sobre cultura de paz, existem diferentes formas de se organizar o conceito de cultura de paz, que no âmbito acadêmico geralmente é chamado de estudos de paz, né? Os estudos sobre a paz, geralmente se chama de estudos de paz, que hoje tem uma respeitabilidade acadêmica grande, não foi sempre assim. Quem trouxe muito essa respeitabilidade acadêmica para o campo dos estudos de paz foi um intelectual chamado Johann Galton, que morreu no ano passado. Ele foi uma espécie de pioneiro, né? Até alguns dos conceitos que ele trouxe estão sendo atualizados, mas de alguma forma ele começou a brincadeira. E depois dele dá para a gente citar também o John Paul Lederach, que muitos de vocês conhecem, que está aí ainda bastante ativo no mundo, e o Michael Nagler, né? Inclusive estava numa reunião com ele hoje, depois do almoço, que é também norte-americano. Peço até desculpas por ter citado três autores homens, né? E todos eles do norte global. Geralmente a gente tem essa preocupação de não ficar muito restrito a esses autores homens e brancos aqui no Instituto, mas é porque eu estou contando historicamente como é que a academia passou a respeitar a paz, né? E até talvez por um certo preconceito da academia, foram esses caras que abriram portas dentro da academia. Digo, por um certo preconceito, porque talvez tivessem também autoras mulheres falando as mesmas coisas e não sendo escutadas, né? Então, é um pouco esses caras que abriram e os estudos de paz passaram a ter essa respeitabilidade como um campo legítimo. Só que é é, um campo transdisciplinar. As palavras estão fugindo da minha cabeça hoje. Transdisciplinar significa dizer que não é área exatas, nem área humanas, nem área. Os estudos de paz atravessam várias áreas. Aqueles entre vocês, por exemplo, que estudam mais a comunicação não violenta vão começar a estudar o Marshall Rosenberg, o Robert Gonzalez, o Carl Rogers, e aí o Carl Rogers você já cai num campo da psicologia, começa a estudar as emoções, começa a estudar o que é empatia, inteligência emocional, é, e você cai por esse campo, mais, vamos dizer, da área da psicologia. Quem começa a estudar justiça restaurativa, já começa a estudar o quê? Os processos circulares, o conflito, qual é a natureza do conflito, a teoria do conflito, aí essa pessoa, daqui a pouco, ela já está estudando mais uma área que tem a ver com direito, né? A pessoa que começa a estudar o que a gente vinha falando de sustentabilidade, de meio ambiente, já cai nessa área ambiental. Então, os estudos de paz acaba sendo um campo transdisciplinar, que abarca muita coisa. E a gente precisa ter noção de que a gente não vai conseguir abarcar conhecimento amplo sobre tudo isso. A gente pode até ser um generalista que, de alguma forma, domina razoavelmente muitos desses temas e tal, mas é quase como a, a Ana Chazan, que acho que não está aqui hoje, ela fala que é como se a cultura de paz fosse tudo, né? No final, você acaba tendo que estudar todas as coisas. Então, para organizar isso, tem uma série de autores que vão tentar organizar isso.
O conceito de cultura de paz, essa expressão cultura de paz, ele começa a se organizar mais ali ao longo do século, de meados do século XX, principalmente no pós-guerra, né? Então, se organiza muito o entendimento de cultura de paz, muito como a paz antagonizando com a guerra. E aí depois vai vir o próprio Galton, que eu já mencionei, que vai relativizar isso, dizendo que a paz se antagoniza a todos os tipos de violência, não somente a guerra. A guerra é apenas um tipo de violência, que ele chama de violência direta, tendo também, na elaboração dele, a violência cultural e a violência estrutural, outros tipos de violência. E aí que ele traz o debate sobre violência estrutural, que está associado a um processo de desigualdade existente no mundo. Então, aí o conceito de cultura de paz vai amadurecendo e chega já nesse século, quando as Nações Unidas elaboram a primeira década do século como sendo a década da paz, é, é, chega nesse século já com uma visão mais madura do que significaria a cultura de paz, já com diversos autores tendo debatido sobre isso. E aí foi quando eles elaboram, a ONU, né, elabora o Manifesto pela Cultura de Paz, onde eles sistematizam com seis tópicos. Eu só estou mencionando isso para mencionar que existem várias formas de se organizar os estudos de paz. As Nações Unidas organizaram esses 6 pilares, são 6 pilares da cultura de paz, que é uma coisa interessante também. A gente não trabalha muito aqui a partir desses 6 pilares, mas é interessante é, você explorar por esse lugar também. Nós trabalhamos aqui dentro da ideia dos 3 níveis da paz, que geralmente, falando de forma popular, e aí esse é o principal conceito que eu queria chegar para depois a gente voltar nas crises. É, Falando no popular, quais são os 3 níveis da paz? A paz comigo, a paz com o outro e a paz com o mundo. Esses são os 3 níveis da paz, né? Então, a paz comigo vai ser a minha paz interna, o equilíbrio emocional que eu tenho dentro de mim, né? O equilíbrio uma harmonia que existe dentro de mim. A paz na relação com os outros, né? Nós, seres humanos, somos um animal gregário, então a gente convive com outros seres humanos, então nessa conexão com os outros, como é que a gente equilibra essa dimensão da paz? Então, a paz com os outros e a paz com o mundo, a paz planetária, que na hora que a gente estudar, vai reverberar muito na gente estudar ou a questão ambiental, né, dessa questão climática e tal, ou então a questão da relação da política internacional, isso também é chamado de paz planetária, né? Tem alguns termos, como paz planetária, que tem essa duplicidade de entendimentos. Então, no lugar das guerras entre os países, como é que você resolve as coisas pela diplomacia, pelo diálogo? Isso também é chamado de paz planetária. Então, paz comigo, paz com o outro e paz com o mundo. Se vocês perguntarem da onde vêm esses 3 níveis da paz, eu vou mencionar no mínimo uns 7, 8 autores para vocês, né? Então, eu não vou aqui mencionar, porque não é o objetivo desse encontro. Isso está na primeira aula lá da Jornada Cultura de Paz. Logo na primeira aula eu falo sobre isso. A primeira aula é comigo na jornada, então eu falo sobre isso. Mas tem vários autores, entre eles o, o próprio Gandhi, né? O Satish Kumar, que é um autor aí hoje muito celebrado no mundo, também fala do Nova Trindade para o Novo Tempo, Solo, Alma e Sociedade. O próprio Michael Nagler, que eu mencionei que tive numa reunião com ele hoje, ele fala da terceira harmonia. Então, a primeira harmonia seria o que a gente chama de paz planetária, a segunda harmonia, a paz com os outros, e a terceira harmonia, que é o que ele defende como sendo a não violência, essa força interna que a gente tem, ou seja, a paz que a gente vive dentro de nós. E aí ele tem até um livro chamado A Terceira Harmonia, publicado no Brasil pela Palas Atena. Então, é outro autor que fala isso. O criador da Unipaz também, que é o Pierre Weill, criou a Universidade Internacional da Paz aqui no Brasil. Ele é francês, mas criou essa Unipaz aqui no Brasil. Ele também fala da ecologia pessoal, a ecologia relacional e a ecologia ambiental, eu acho. Não tenho certeza se as 3 ecologias são esses nomes mesmo. Depois vocês podem checar aí no Google.
Mas também, se você for ver, são os três níveis da paz. Então, todos esses diferentes autores estão trabalhando a mesma forma desses três níveis da paz. Então, a gente vai pensar hoje, nesse encontro de hoje, como é que a gente lida com esses desafios do nosso tempo a partir desse lugar dos três níveis da paz, né? Tá aqui, ó. Paz comigo, paz com o outro, paz com um. Deixa eu mostrar. Então, vamos voltar para as crises e aí depois a gente tenta mergulhar um pouquinho em cada uma delas. A gente está com um tempo aqui bem administrado. A gente vive hoje, mais do que essas aí são as mais visíveis. O colapso no clima, né, essa coisa do aquecimento das temperaturas e às vezes resfriamento e os que têm sido chamados de eventos extremos, né, uma chuva muito grande, uma seca muito grande, as queimadas na Califórnia, né, a seca na Amazônia, é, essa coisa de a temperatura está muito quente, de repente, do nada, ela fica muito fria. Todo esse colapso, essa imprevisibilidade, que obviamente interfere na vida de todos nós, especialmente daqueles que são mais pobres, né? Inclusive interferindo na agricultura, né? E no suprimento de alimentos e de água e de energia para a gente. A gente está vendo isso claramente, sentindo no bolso esse mês quando Itaipu deixou de dar o desconto que deu em janeiro e todo mundo aqui todos nós tivemos um aumento forte na conta de energia por conta justamente dessa imprevisibilidade. Em janeiro parecia que Itaipu ia gerar energia com muita tranquilidade nesse verão, de repente veio uma seca profunda, né? A gente aqui no Rio não chove há não sei quanto tempo, e aí os caras reverteram aquela coisa de não entrar na banda especial que geralmente se entra no verão, todo mundo teve uma conta de luz mais cara. Sem falar que os governos estaduais se aproveitaram disso para aumentar o ICMS, ainda tem esse problema. Então, todo mundo, a gente está sentindo no bolso, a gente está sentindo no bolso também essa questão dos alimentos, né? Boa parte dessa questão do aumento do preço do azeite, do café, do ovo, o que mais aí que aumentou? Tem um monte de coisa que aumentou. Tudo isso se deve a essa imprevisibilidade do clima, né, da agricultura. Eu garanto que se vocês forem numa feira orgânica, por exemplo, vocês não acham mais brócolis, vocês não acham mais couve-flor, vocês não acham. Vocês acham na feira que não é orgânica porque é plantado em estufa, né, em condições especiais. Então, a humanidade está ameaçada, inclusive, no suprimento de água, no suprimento de energia e no suprimento de alimento, ou seja, tudo que é essencial para a vida. Então, colapso climático, uma coisa que a gente está vivendo no coração, um problema muito sério. A política internacional tem dado uma reviravolta muito profunda, né? E a gente está vendo, principalmente com essa mudança no quadro norte-americano, né? Um protecionismo voltando ao mundo, né? Que tem essa coisa de taxar, ontem foi 25% no aço de todos os países e tal. Essas taxações, eu não quero aqui ficar comentando muito sobre nomes de pessoas, mas todo mundo está percebendo que a política mundial deu uma chacoalhada, né? Vai aumentar agora o protecionismo, os países protegendo as suas economias e taxando outros países, então os acordos de livre comércio vão ser flexibilizados e até eliminados. O aumento das guerras, temos aí pelo menos três guerras muito grandes, né, da Ucrânia, de Israel e do Congo, e outras menores acontecendo, e há uma ameaça, inclusive, de Terceira Guerra Mundial, os países voltando a ir atrás de armamentos e voltando a corrida pela energia nuclear, pela bomba atômica. Isso também está voltando. Hoje, o assunto daquele podcast que justamente se chama O Assunto, era a questão da luta por energia nuclear e os países se armando novamente disso. Acho que muitas das pessoas mais jovens aqui não viveram isso,
mas quem tem um pouco mais de idade lembra dessa questão do que era o medo da energia nuclear, das bombas atômicas, né? Que o, mesmo elas tendo sido reduzidas, os Estados Unidos e a Rússia sozinhos, que têm 90% do arsenal nuclear do mundo, esses dois países juntos têm o potencial de destruir a Terra 16 vezes. Eles têm o potencial de destruir o planeta Terra 16 vezes. Então, esse é o nível das quase 11 mil bombas atômicas que eles têm. Então, tudo isso está voltando, né? E voltando numa velocidade muito rápida. São aí 2, 3 meses onde isso tudo se reconfigurou, né? As pessoas começaram a fazer reuniões bilaterais para decidir o que fazer agora, onde essa violência está voltando de uma forma muito rápida. A China já querendo se aproveitar dessa era de invasões e querer voltar a invadir Taiwan, né? Os Estados Unidos falando de anexar Canadá e México, né, algo impensável em outros tempos. Não sabe se em algum momento vai ser, né? A Rússia pensando em se reequipar para invadir Polônia. Então, a era onde esses países fortes viam como zonas de influência, né? Eu influencio essa zona do mundo, está sob meu controle, que era a lógica da Guerra Fria, que já tinha acabado nos anos 90. Isso está voltando em uma velocidade muito rápida. Então, onde que a cultura de paz entra nesse debate? Esse terceiro ponto aí, que é o do colapso emocional, eu já falei, inclusive mencionei as escolas, acho que eu não vou falar de novo, não, senão a gente não termina aqui no tempo. Mas essa coisa das pessoas estarem com ansiedade e depressão num nível altíssimo, né? Muita síndrome do pânico, muita síndrome de burnout em trabalhadores, muita ideação suicida, aumentando os números de suicídio, de homicídios, de feminicídios. Então, tudo isso acontecendo por esse colapso emocional que é muito visível nas empresas e nas escolas. A economia mundial em transe, por causa disso que eu já falei, do protecionismo e da humanidade ter se desacostumado do protecionismo, porque qual é o problema? Que a gente se desacostumou. Por exemplo, na época da pandemia, o Brasil não produzia mais vacina, porque ele estava acostumado a comprar de outros países, mercados abertos. Aí, de repente, tem um momento onde a gente é obrigado a produzir, a gente tinha parado de produzir. Então, esse é o problema. Quando você se acostuma com a lógica dos mercados abertos, de repente, quando você tem que contar com aquilo que é feito no seu território, isso causa escassez, né? Até você conseguir se readaptar, né? A gente, por exemplo, a gente produz muito aço, né? Eu mesmo sou natural de uma cidade que produz aço, Volta Redonda, e agora a gente vai ter que repensar isso, porque os Estados Unidos vão comprar menos, eles vão querer produzir mais lá. Então, para onde que vai esse aço, né? Não vai ter tanta demanda. Então, as economias vivem um transe que ainda não está claro como é que isso vai ser administrado. Os empregos em crise, primeiro porque já, já estão em crise desde sempre, né? Agora, na última década, aumentou o número de trabalhadores por aplicativo, né? Uber, é, iFood, essas coisas e tal. Muda completamente o mundo do trabalho, porque esses trabalhadores não têm um patrão, o patrão dele é um aplicativo, e aí ele acaba, às vezes, trabalhando numa escala de tempo maior, mas ele acaba não acumulando recursos para a aposentadoria dele, mas ele prefere, às vezes, esse universo porque ele se sente como se fosse autônomo, ganhando a grana dele. Então, isso muda completamente, muda a formação sindical, porque não existe o sindicato dos trabalhadores de Uber. Então, muda a formação sindical, mudando a formação sindical, muda a composição dos próprios partidos políticos. Então, tem uma mudança completa nesse universo. E agora essa mudança vai se radicalizar com a ampliação da reconfiguração que a inteligência artificial vai fazer nos empregos, né? Estão falando até que a inteligência artificial vai revolucionar empregos como o de engenharia, medicina, tudo isso, né? Então, nesse universo dos empregos, também é uma mudança que a humanidade não está muito sabendo como lidar com isso.
E esse último ponto, sociedades fragmentadas, é essa realidade que a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos e em muitos países do mundo, né? O que usualmente se chama de, usa-se a palavra, como é que chama essa, a palavra também está me fugindo. Polarização. As pessoas usam essa palavra. Um país polarizado. Uma parte da sociedade que se revolta contra uma outra parte da sociedade e o diálogo fica inviabilizado, né? Então, esse cenário você está vendo no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, que é um país que eu conheço razoavelmente bem, é, em muitos países na Europa, a gente viu as eleições na Alemanha no último mês, né? Também cresceu muito um campo, mas também cresceu um outro campo. Na França, enfim, está acontecendo em muitos países. No Portugal, ontem, né, caiu o primeiro-ministro de Portugal e vão ter que fazer uma nova eleição e quem tá forte para ganhar mais assentos nessa nova eleição é tanto a extrema-direita quanto a esquerda, ou seja, em todos os países um cenário muito parecido e as pessoas fragmentadas entre aqueles que pensam parecido com eles, com um pouco de diálogo para fora do seu campo, né? Então a gente está vendo esse cenário acontecendo. E aí a gente pintou esse cenário, a gente primeiro falou o que que é cultura de paz e como é que ela se organiza. Depois a gente falou das multiplicidades de crises. Então agora a gente falar um pouco sobre como é que em cada um desses casos a cultura de paz pode auxiliar. Como é que se a gente se projetar como um agente de construção de paz, a gente pode atuar nesses casos. Então, vamos falar sobre cada um deles. O colapso no clima, a gente repensar o consumo, e aí, repensando como é que a gente repensa o consumo, dentro da ideia de consumo responsável ou consumo consciente. E a gente pode atuar ou como ativista nessa área, né? Ou dentro das próprias empresas e organizações onde a gente atua, a gente pode estimular um debate sobre o uso de embalagens, né? A economia circular, enfim, uma série de debates que podem ser alimentados dentro das próprias instituições de onde a gente atua, né? Um processo de reconexão com a natureza que a gente já está vendo acontecer em uma parte mais consciente da sociedade que está buscando um retorno a essa conexão com a natureza, produzindo dentro de si uma visão mais holística de mundo, né? Então, esse processo a gente conseguir fazer, aí não está muito no campo profissional, mas a gente fazer nas nossas vidas, né? Um resgate dessas cosmovisões holísticas, retornando o papel de comunidade. A gente precisa, tem um autor que eu acho que na verdade não é um autor, não, é um provérbio africano que diz que a solução de todos os problemas da atualidade estão na palavra comunidade. A gente voltar a se conectar com comunidade, e para além de comunidade que mora junto, também comunidade que estuda junto um tema, né? Por exemplo, a comunidade da comunicação não violenta. A gente voltar a se organizar em comunidade, para em comunidade resolver através do valor da cooperação, essa inclusive é a segunda aula da Jornada Cultura de Paz, através de estruturação do valor cooperação, a gente poder suprir essas necessidades que estão em risco, né? Então, por exemplo, esse risco que temos de faltar alimentos, né, que eu falei um pouco mais cedo, né? Isso, através do compartilhamento, a gente consegue trocar mais, né? Inclusive projetando sistemas agrícolas mais, né, agricultura familiar, agricultura agrofloresta, agricultura biodinâmica, né? Esses tipos de agricultura que são mais colaborativos. A gente consegue, de alguma forma, enfrentar esse problema da ameaça da falta de alimentos. Então, reestruturar esse valor comunidade. A urgência de caminharmos por uma vida mais simples. Isso tem a ver com, ali em cima, repensar o consumo. Isso já está surgindo silenciosamente na sociedade, especialmente na projeção do movimento
minimalista, mas várias pessoas que estão preferindo viver de uma forma mais desacelerada, mais simples e mais direta, e dessa forma eliminar todos esses com uma vida mais simples, você reduz aquele problema da questão emocional e você reduz esse excesso de consumo, de materialismo do mundo, né? Então, essa é uma outra questão que a gente pode trazer, né? E a gente questionar esse conceito o consenso sobre o desenvolvimento, essa ideia de que precisamos estar sempre atrás de um desenvolvimento. Já tem uma série de autores, eu vou citar aqui dois, um deles o Franz Capra, né? Conhecido aí, ainda está bastante ativo, e o outro autor que fala sobre o bem viver, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Alberto Acosta, que eles questionam esse conceito que tá, esse consenso de todo mundo achar que a gente precisa desenvolver, então trabalhar muito e estar sempre cansado, estafado, usando muito recurso e tal, né? Essa ideia do desenvolvimento precisa ser relativizada, não que precisa ser demonizada, mas precisa ser relativizada. Então, tudo isso trazer mais para o campo, do dia a dia nosso. Na política internacional. Então, eu estou falando agora de cada um dos pontos e como é que a cultura de paz contribui para cada um desses pontos, né? Eu vou falar agora de todo esse cenário que eu mencionei sobre a política internacional. A ascensão de um campo muito autoritário no mundo em uma série de países, o fortalecimento do conceito de zonas de influência, eu já falei sobre isso, e o fim da aliança Estados Unidos e Europa, né? Acho que esse resume um pouco o que está acontecendo. O desespero dos líderes europeus na última semana de perceber que eles não podem mais contar com os Estados Unidos, né? Numa eventual invasão russa, os Estados Unidos possivelmente vai ficar do lado da Rússia. Isso ficou muito visível, como não sei se vocês acompanharam, mas eles convocaram uma reunião dos líderes às pressas, dos líderes europeus. Então, isso tudo acontecendo, né? E aí, no campo da cultura de paz, esse lugar da paz internacional, que é o último módulo da Jornada Cultura de Paz, vai ser só lá em setembro, esse lugar da diplomacia, né, da paz internacional. Então, quem entre nós escolher atuar nesse lugar de semear a diplomacia, o diálogo na relação entre os países, a mediação de conflitos no campo dos países, né, que a mediação de conflito pode ser no campo das escolas, das empresas, dos tribunais de justiça, e existe a mediação de conflitos internacionais, né? Algumas pessoas aqui entre nós podem decidir que quer atuar nessa área. Então, essas são as possibilidades, aonde está aí o que fazer no slide, em todos os slides, significa o que a cultura de paz propõe que a gente pode fazer profissionalmente para atuar nesses desafios no mundo. E um outro que eu não mencionei ainda é o ativismo não violento, né? Se a gente quiser ser ativista, viver como ativista, né? Se engajar numa organização do terceiro setor que projeta o ativismo, né? Eu mesmo faço parte aí de uma articulação latino-americana que faz isso, projeta a resistência civil, ativismo não violento, vinculado a uma instituição equatoriana que chama Flaxo. Não sei se tem alguém aqui que também participa dessa articulação comigo. É uma forma de vocês organizar esse ativismo não violento, a não violência como ativismo, para enfrentar esse cenário, né? Vocês foram perceber o que eram, na prática, o Mahatma Gandhi, o Martin Luther King, na prática eles eram ativistas. O que eles eram? Eles não eram... O Gandhi, muita gente interpreta como se fosse um líder espiritual, né? Como se fosse um guru. Na verdade, ele era um ativista, né? Inclusive, hoje está fazendo 95 anos da Marcha do Sal, a principal ação ativista da história do Gandhi. Faz 95 anos hoje. Então, essas são três sugestões que eu dou como a cultura de paz podendo contribuir para esse caos na política internacional. Agora vamos ver aqui a questão do colapso emocional, né? A ampliação veloz de uma série de diagnósticos de ansiedade e depressão, mas vários outros que eu já mencionei aqui. E aí vocês procurem aí informações, mas nessa semana foi divulgado um estudo que eu já mencionei que praticamente dobrou no ano de 2024 os níveis de ansiedade e depressão no Brasil.
né? E as escolas e empresas em estado caótico desse ponto de vista emocional, né? E as diretoras das escolas, os diretores e os CEOs das empresas e tal, sem saber muito o que fazer. Isso, para a gente, embora isso não seja nada positivo, mas para a gente é Até coloquei lá no grupo do Instituto que isso é uma oportunidade de a gente estar ativo. Quem trabalha com comunicação não violenta, por exemplo, tem algumas pessoas aqui entre nós que atuam nessa área, está ativo nas empresas e nas escolas levando a comunicação não violenta, né? Levando esse essas chamadas tecnologias de convivência para as escolas e para as empresas, né? Acho que muitos de nós podem estar atuando nessa área, né? Tecnologia de convivência, um termo que eu não mencionei ainda hoje, para quem nunca ouviu, é a comunicação não violenta, justiça restaurativa, mediação de conflito, jogos cooperativos, isso é chamado de tecnologias de convivência. Educação para a paz, que está aí, é também você levar essas tecnologias de convivência para as empresas e também fazer um trabalho parecido com o que a Marta faz de meditação nas escolas, yoga nas escolas, ou yoga, né, nas escolas, essas ações e outras técnicas, outras formas de se trabalhar educação para a paz. A gente terminou, inclusive, ontem, um curso pela Palas Atena, que eu que dei sobre esse tema aí. Então, isso daí é uma outra coisa que a gente pode fazer. E projetar o nosso equilíbrio emocional, meditação, através de outras formas, né? Tem gente que, por exemplo, sei lá, faz parte do Brahma Kumaris, faz parte das tradições aí hindus ou budistas e tal. Começa, por exemplo, eu mencionei que o Davi, que é diretor aqui do Instituto, hoje ele não está aqui entre nós porque ele está no encontro de TQR, Trabalho que Reconecta. Então, o Trabalho que Reconecta também ele falou que vai assistir gravado depois. O Trabalho que Reconecta é também uma forma de alimentar esse equilíbrio emocional também, e também uma forma de um ativismo, embora não seja esse ativismo mais duro, mais do enfrentamento, é uma forma de ativismo mais delicada, né? Um ativismo mais doce, vamos dizer assim. Mas TQR também é isso. Quem não souber o que é TQR, depois vocês podem perguntar aí, pesquisar. É uma técnica aí criada pela Joanna Macy, do movimento de ecologia profunda e que é super transformadora. Tudo isso a gente fala mais a fundo na Jornada Cultura de Paz, tá, gente? Aqui a gente está mais numa apresentação dos diferentes temas, mais geral, para todo mundo saber do que está sendo dito. Mas eu também não vou deixar nenhuma ponta solta hoje, não. Quero que todo mundo saia aqui com a sensação de que, enfim, teve acesso a muita informação. As economias em transe, falei dos diversos problemas das economias, tem também os preços do petróleo, dos alimentos, da energia, da água, tudo instável. Não vou nem dizer que está sempre aumentando, mas está instável, aumenta, diminui, está desequilibrado, né, vamos dizer assim. Os protecionismos radicais e as quebras de acordos internacionais, ou seja, acordos firmados que são simplesmente ignorados. Por exemplo, quando o governo dos Estados Unidos diz que vai incorporar a Groenlândia. A Groenlândia pertence à Dinamarca, e tanto os Estados Unidos quanto a Dinamarca pertencem à OTAN, ou seja, países da OTAN, um país da OTAN não pode invadir um outro país da OTAN, que é um acordo militar. OTAN é um acordo militar, né? Um país da OTAN não pode invadir um outro país militar, mas isso simplesmente é ignorado, né? E a pessoa simplesmente liga ali o botão do dane-se, né? E invade. Então, os acordos começam a ter menor valor, a diplomacia começa a ter menor valor. Então, isso acaba sendo um desafio para quem trabalha nessa área da paz internacional, mas um desafio também, uma oportunidade, né? E a gente, nesse universo das economias em transe, também ganha campo a promoção de uma economia associada à ecologia. E dentro da cultura de paz, essa é a economia. Cuidado com a casa, esse é o significado da palavra economia, uma palavra próxima da palavra
ecologia, né? Então, uma economia baseada na ecologia, né? À toa que na Jornada Futuro de Paz tem um módulo só sobre isso, sobre novas economias, para pensar isso. Como é que a gente atua como agente de paz para criar um outro tipo de economia, mais circular, menos consumista e mais conectada com o planeta e com as demandas reais dos países. Um questionamento dos modelos somente desenvolvimentistas, mas também sem demonizar totalmente o desenvolvimento, né? Mas questionando, né? Tentando ir para além. É, o Capra tem um conceito que acho que é de desenvolvimento relativo, uma coisa assim, que é como se ele acreditasse que um país como os, sei lá, a Suécia não precisa desenvolver tanto, eles já desenvolveram o suficiente, eles só precisam viver uma vida simples, uma vida com aquilo que eles já conquistaram. Um país como o Brasil, que se desenvolveu um pouco, mas não muito, precisaria desenvolver um pouco ainda, mas não a níveis chineses, né? Precisaria desenvolver um pouco, mas não a nível chinês. A gente não precisa ter uma paranoia pelo desenvolvimento. E um país como, sei lá, Angola, que é muito pouco desenvolvido, esse país precisa se desenvolver muito de forma acelerada. Então, esse é o conceito do CAPRA, que me parece um conceito bem interessante, desenvolvimento relativo. A gente precisa parar com a paranoia de que precisamos todos estar sempre trabalhando muito para desenvolver muitas economias e tal, e fica sempre essa desigualdade muito profunda que só aumenta e só amplifica a diversidade de violências que existe na sociedade. Então, isso é bem problemático. É, e a retomada de conformações comunitárias, né? Então, a gente retomar o valor comunidade. Já falei sobre isso hoje e acho que, inclusive, no modelo de negócio das organizações nossas, a gente pode retomar isso, né? Voltar a fazer cooperativas, voltar a fazer essas coisas. Por exemplo, uma cooperativa para atuar com comunicação não violenta. Isso precisa existir cada vez mais, né? Uma cooperativa para produção agrícola nos lugares, né? Juntar um grupo de pessoas atuarem juntos como uma comunidade, né? Um suportando o outro. Quando um está mal, o outro está ali perto para oferecer uma ajuda. Então, essas coisas a gente precisa retomar, né? Deixar desse individualismo excessivo que a era neoliberal criou, a gente ser muito individualista, querer resolver nossas questões sozinhos, né? Retomar a ideia de comunidade que se perdeu nos últimos 30 anos aí da humanidade. E aí agora já estou acabando, fiel aqui à minha proposta de falar no máximo 1 hora, estou falando já há 50 minutos. Os empregos em crise, né? As inteligência artificial retirando empregos e os apps não retirando empregos, mas mudando o universo dos empregos. Isso nos convida para repensar o mundo do trabalho. E aí, repensar o mundo do trabalho é tudo com que nós aqui que estamos interessados no universo da paz podemos fazer, repensar como é que é o universo do trabalho, porque o nosso, contribuição para o mundo, ela é muito importante, ela é urgente no meu modo de vista, e ela não é reconhecida como tal ainda, né? Se você, por exemplo, uma pessoa que atua com círculo restaurativo, né, em escola, por exemplo, é um, tem um áudio aberto aí, gente. Uma pessoa que atua com um círculo restaurativo em escola. Essa pessoa, ela faz um trabalho super importante, porque as escolas ainda não se deram conta de que se elas ficarem numa paranoia por só ensinar, com paranoia conteudista, né? Só ensinar, 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 as pessoas estão vivendo dramas emocionais muito profundos e não estão aprendendo tanto quanto deveriam. Então, nem esse conteudismo está avançando muito, né? Então, a gente ter um espaço de vazão ali, ou seja, um círculo restaurativo ou uma vivência de comunicação não violenta nessa escola, isso é essencial até para a missão produtivista, de ensinar, que não deveria ser o único papel de uma escola, né? A escola também precisa se preocupar com valores, não somente com ensinar conteúdo. Mas ensinar conteúdo também é importante.
Isso, inclusive, vai avançar mais se as pessoas estiverem bem. E para as pessoas estiverem bem, a escola precisa ter espaços de escuta, espaços de troca, espaços que não são só a ensinagem. Então, eu tô trazendo esse exemplo das escolas para dizer o seguinte: esse profissional que faz esse tipo de trabalho que alguns de nós fazemos, ir até uma escola e fazer um trabalho de escuta, um trabalho de paz, ele é urgente no mundo tal como ele está se conformando agora. Ele já era importante antes, agora é mais do que importante, ele é urgente, mas as mentalidades ainda estão no passado, então as mentalidades dos gestores de escola ainda não sabem que esse trabalho é super importante e urgente. Então, enfim, fiz essa longa explanação para trazer a reflexão para o seguinte: a gente precisa mudar essa chavinha nas mentes dos gestores, né? Mudar as pessoas entenderem a importância desse tipo de trabalho, de criar ambientes de escuta, de troca, de cultura de paz dentro das escolas, dentro das empresas, dentro dos sindicatos, das igrejas, né? Todos os espaços, as pessoas estão vivendo esse colapso interno, elas precisam trocar, conversar e tal. Então, nós aqui somos responsáveis por essa reconfiguração no mundo do trabalho, a gente se reposicionar em um campo de sermos mais valorizados, de sermos reconhecidos como um universo importante de se trabalhar. E do ponto de vista que eu falei, o último tópico que eu mencionei lá é essa coisa das sociedades fragmentadas, isso que geralmente se fala da polarização, né? Geralmente se usa essa palavra. Quem pode contribuir com isso são as dimensões relacionais da cultura de paz, a comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta nos ajudam a dialogar com quem pensa diferente da gente, né? Os círculos restaurativos, né? A transformação dos conflitos no campo interpessoal, né? E os conflitos, como eu falei antes, eles podem ser no campo interno, né? O conflito interno, interpessoal, intrapessoal, são cinco. Intrapessoal dentro de mim, interpessoal, o meu conflito com outra pessoa, intergrupal dentro de um grupo, não, intragrupal dentro de um grupo, intergrupal entre dois grupos, dois ou mais grupos, e social, um conflito que é social. Então, essas são as cinco possibilidades de um conflito ser é, se, 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 se materializar. E dentro dessas cinco possibilidades, a sugestão que eu sempre dou é que a forma de eu trabalhar com mediação de conflito em cada um deles é uma forma diferente, né? Os conflitos que são interpessoais, você vai trabalhar muito com essa coisa do diálogo, né? Ou num caso onde o nível de conflito já está muito forte, você vai precisar de uma mediação ou de uma negociação. Mas isso é mais para uma aula mais direcionada a essa temática. Aqui é só uma apresentação. Então, sociedades fragmentadas, polarizadas, e esse problema a, a cultura de paz pode ajudar com as diferentes áreas relacionais. Enfim, gente, era isso. Assim, eu falei de muitos assuntos aqui, mas para trazer essa coisa de quais são os problemas que se agravaram, especialmente no último ano, o que a cultura de paz propõe, né, os estudos de paz propõem, e como é que a gente faz essa relação para atuar nesses problemas para diminuir a gravidade deles. É mais uma apresentação aqui de uma hora, né? Isso aí, todos esses assuntos vão ser aprofundados nesse curso aqui. Algumas pessoas que estão aqui hoje já estão matriculadas nesse curso. Então, esse curso vai acontecer. Aí vou falar 2 minutinhos sobre esse curso, mas eu acho que a maioria das pessoas aqui já sabe. É um curso que acontece de março a setembro, são 12 módulos, 25 educadores. O curso é chancelado pelo Consulado da Índia. Esse curso, porque esse curso, as diretrizes iniciais dele foram elaboradas na Índia, por isso que ele é chancelado pelo Consulado da Índia. Não fui eu que elaborei a ementa, ao contrário do que todo mundo pensa, né? Foi elaborado na Índia. Esse curso ele também ganhou o Prêmio Cultura de Paz da OAB de 2022, e é um curso assim, muito profundo de todas essas temáticas que a gente conversou aqui. Então, ele vai falar
no primeiro módulo, eu vou falar bem rápido, o primeiro módulo desses estudos de paz, o que que é a cultura de paz? Então, os estudos de paz e a paz interior. O segundo módulo aprofunda isso, paz interior e equilíbrio emocional. O terceiro módulo já cai no nível da paz relacional. Então, a comunicação não violenta, depois a justiça restaurativa, a mediação de conflito, e aí depois termina essa primeira metade falando sobre violência e não violência, né? Como é que surge, o que faz o ser humano ser violento e como é que a gente semeia a não violência. Depois a gente tem dois módulos falando sobre educação para a paz, né? A construção de paz no nível educacional, não só das escolas, mas também das universidades, da educação corporativa e também da educação de filhos. Depois tem mais a dimensão ambiental, de falar de vida simples e sustentável e de novas economias. Termina falando de ativismo não violento e dos conflitos internacionais. Então, esse é o calendário, aí tem todas as datas, e quem está aqui que não está inscrito, mas que quiser fazer, depois eu posso deixar aqui, enquanto a gente dialoga, deixar um link para vocês se matricularem. Todo ano esse curso ele tem um desconto que vai caindo ao longo do tempo. Então agora o desconto está em 7%. Até amanhã o desconto é de 7%. Depois ele cai um pouco. Aí vai ser menos de 7%. Até o curso começa dia 29 de março. é, Nessa data já vai estar com desconto zero. Então ele faz isso para conseguir abarcar o orçamento de cada pessoa. Então, se vocês quiserem, depois eu deixo o link. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso também, vocês podem falar comigo. E quem está aqui que não segue ainda o Instagram do Instituto, chantebrasil.paz, só de entrar lá e seguir a gente já é uma forma da gente estar conectado. Esse aí é o WhatsApp, também está aí na tela. Tá bom, gente? Então, isso que eu tinha para trocar com vocês. 8h10, foi totalmente pontual. Começamos 7h10 e terminei 8h10. Se fosse um teste, eu ia ter passado como nota máxima. Aí eu queria, primeiro, antes da gente abrir para vocês comentarem as coisas que foram ditas, vamos tirar uma foto nossa. Quem quiser aparecer, abre a câmera. Quem não quiser, vai tirar o óculos. Quem não quiser aparecer, não abre a câmera. Aí a gente tira uma foto para registrar esse momento que a gente está junto aqui. Depois eu Ora coloco sono no. in tutto il corpo e mi inclino di un mezzo. Não consegui tirar ainda não, peraí. Já tirei. Vou salvar aqui. Bom, gente, queria abrir agora para o que a gente combinou. A gente ainda tem até um tempo aí para estar junto, então eu queria abrir para vocês ou comentarem, só comentários sobre as milhões de coisas que eu falei hoje, ou fazerem perguntas sobre esses temas aqui, ou até para perguntarem sobre a Jornada Cultura de Paz, caso queiram. Então, tem essas coisas aí. Pode abrir o áudio e falar, ou então levantar a mãozinha se quiser. Fala, Bruno. Ô, Leandro, obrigado aí. Acho que uma coisa que foi esquecida também é a população carcerária, sabe? Uhum. É uma população carcerária do Brasil de quase 1 milhão de pessoas e crescendo, sabe? Também acredito que seja uma preocupação aí dentro da multiplicidade de crises. E eu também queria compartilhar com otimismo aí que eu fiquei sabendo que os apps que trabalham que nem o Uber, né? Só que eles abrem para profissionais de yoga e eles estão crescendo muito. E eu fiquei sabendo esses dias e as empresas estão dando voucher para os funcionários para que eles façam práticas nesses apps
E eu recebi isso com muito otimismo, ao saber que as empresas estão aderindo para que os funcionários participem de yoga, de terapias e sessões, né, de meia hora, uma hora. Então, eu vi isso com bastante otimismo aí nesse mundão nosso aí. É isso. Obrigado. Obrigado, cara. Boa. Não sabia dessa informação que você trouxe agora por último, não. E, de fato, o sistema prisional já está aí com quase 1 milhão de brasileiros presos, né? Se contar a prisão domiciliar e prisão semiaberta, já dá quase 1 milhão de brasileiros aí presos, gastando uma fortuna com isso, os seres humanos entrando lá ruins e saindo piores, né? Como tem uma frase clichê que se fala no movimento de direitos humanos aqui no Rio de Janeiro, que é prisão é uma forma cara de deixar a pessoa pior. A gente precisa rever esse universo todo de como é que a gente pune, né? Não estou dizendo que precisa abolir todos os presídios e tal, não estou dizendo isso, só estou dizendo que a gente precisa rever como é que a gente pune, porque ficar gastando dinheiro para deixar o ser humano pior é uma forma ruim de gastar dinheiro. Então, bem, bem lembrado. Mais alguém? Eu queria ouvir um pouquinho vocês. Ô, Fernando, agora que você viu que você está aí, tudo bom? Oi, sou eu a única Fernanda, né? É você mesmo que eu falei. Então, vou aproveitar e vou falar. Bom, Fala. agradecer primeiro, né? Muito legal sempre te ouvir e ver, assim, né, que as pessoas, né, se interessam, estão aqui, né, interessadas. Eu vejo, assim, bem como tu falou, né, a questão da oportunidade. É uma oportunidade da gente, porque é urgente, né? Da gente disseminar a paz e ir construindo, né? Aos pouquinhos, cada um pouquinho. Acho que em todas as esferas, né? A gente tem sempre o que fazer. Não só para quem trabalha com educação, não sei qual é a área de todo mundo, mas acho que em tudo, né? A gente consegue ir disseminando isso. Enfim, é isso. Estava aqui pensando. Tá bem, o negócio tá. Isso dos carcerários, né? É um Sim, número muito grande. 1 milhão, 1 milhão. mais do que alguns países, né? Do que muitos países. E aí eu acho que tu até comentou no outro curso que eu fiz, aquele introdutório, sobre. Eu não sei se tu comentou ou se foi em algum outro lugar, sobre um trabalho, eu não sei se foi tu ou se foi alguém, ou foi em outro grupo, né? Que alguém trabalhava. Eu acho que era aquele rapaz lá, que falava bastante também. Ah, sei, o Márcio, eu acho. É, que trabalhava dentro, né, das prisões. É, ele mesmo. É, isso é muito importante, né? Porque o ser humano, existe muito erro, né? A justiça não é justa nem sempre. Então, Sim. muita gente se perdendo. Enfim, é isso. Que bom estar É, aqui a gente, contigo. a gente atua também, agora estamos atuando um pouco, mas a gente atua em presídio também aqui. Estamos dialogando aí para voltar a atuar esse ano. Boa, Fernanda. E a sua fala você não falou sobre isso, mas eu queria só ressaltar uma coisa antes de passar a palavra para o Tiago, que a sua fala me fez lembrar. Não que você tenha falado sobre isso, mas me fez lembrar. Essa coisa da gente falar de todas essas crises é como se a gente tivesse feito uma lista dos nossos problemas. E isso deixa, às vezes, a gente meio down, a gente meio, poxa, caramba, muita coisa ruim ao mesmo tempo. É, e aí, o que eu queria trazer é que também existe muita coisa boa, coisa boa e muita gente boa fazendo coisa boa, né? É que o mote desse encontro aqui é falar como a cultura de paz pode atuar nas crises. Então, a gente falou sobre isso. Mas também tem muita gente boa, e a própria Fernanda falou, foi isso que me fez lembrar, que ela falou, olha aqui quanta gente que está aqui querendo fazer alguma coisa. A gente podia estar, sei lá, tomando ali um vinho e assistindo
campeonato não sei da onde, ou novela, mas a gente está aqui, querendo fazer alguma coisa pelo mundo. E é importante falar isso também, porque a desesperança desengaja. É nesse ponto que eu queria chegar, por isso que eu não passei logo a palavra para o Tiago. Porque a desesperança desengaja. Quando a gente fica muito desesperançoso, a gente deixa de atuar. E aí isso é problemático, né? Por isso que a Joana Macy às vezes fala que a gente começar a falar de toda a gravidade, é muito grave o colapso climático. Se a gente começar a falar isso muito, todos os problemas, as pessoas na rua meio que não dão mais ouvidos, porque é muito sério. É como se elas dissessem, poxa, mas eu não posso fazer nada, né? Então elas acabam desengajando, não atuando pela mudança, né? Então a gente precisa encontrar, não que a gente vai esconder e parar de falar, de conversar sobre essas coisas, mas a gente precisa encontrar outras soluções de engajamento, né? A desesperança, ela desengaja, é uma característica humana isso, né? Então a gente também reverter isso e talvez começar a projetar também os aspectos bons e positivos que estão acontecendo. Fala, Tiago. Deixa eu só concluir rapidinho. Diga, Não, só para então. comentar isso que tu disse, né? Eu acho que o fato de a gente estar aqui todo mundo junto, assim, também faz crescer uma força, né? Pensando juntos, se reunindo, né? Então a gente reverbera isso. É isso. Desculpa, É Tiago. isso. Boa. Oi, Leandro, boa noite, pessoal. Quero dizer que foi um prazer participar da aula e estou empolgado aí para o que vai surgir depois dos encontros. Um ponto que eu fico pensando, às vezes, surgiu quando o Bruno estava falando sobre os aplicativos e uma matéria que eu estava lendo mais cedo, o quanto que, para mim, surge, assim, é só uma reflexão mesmo, que assim, é da importância da gente entender mesmo o que que é paz, né? Porque eu percebo, assim, às vezes, uma tentativa de um apaziguamento, às vezes, do entendimento do que é paz, né? Que pode ser muitas vezes mal interpretado, mal conduzido, assim, de uma forma que vai gerar ainda mais exploração. Eu estava vendo recente sobre um influenciador que eu sigo, ele falando sobre o mindfulness, como que talvez tem sido utilizado, né, uma estratégia de trazer essa visão, né, tranquila, paz, aceite tudo, para o pro profissional ser cada vez mais explorado, assim, né, nos seus ambientes de trabalho e conseguir ainda manter aquela pressão. Então eu fico questionando assim, até que ponto que a paz, esse o sentimento, né, de quero estar me sentindo bem, me sentindo à vontade nos ambientes que eu frequento, ele pode ser contra, né, um movimento de libertação assim e ser até um anestésico mesmo para nos ambientes assim que a gente vive, né? Por exemplo, eu sou professor e às vezes eu noto assim que tem uma tentativa, né, de que o conflito ali, eu acho que ele vai borbulhar muita coisa, né? E a tentativa só de ficar remendando ali as situações, buscando a paz, ela pode estar oprimindo algumas vozes, né? Que precisam de se expressar ali. Então é porque eu fico muitas vezes me percebendo, assim, querendo que as coisas sejam muito paz e amor, muito tranquilas, mas o movimento às vezes não pede isso, né? Então eu acho que o curso, assim, ele traz pra gente, espero, né? A minha expectativa, assim, é que ele vai trazer um entendimento maior, assim, do que é realmente, né? Como que a gente consegue perceber estratégias e formas mais inteligentes assim de intervir para construir algo que seja mais potente, verdadeiro assim. Só umas reflexões que eu estive tendo. Sim, boa, cara. Isso que você traz, assim, me mobiliza a falar uma coisa que não sei se era essa a ideia que você estava desenvolvendo, mas que a sua fala me trouxe essa reflexão. Que, assim, a paz, quando ela fica num campo muito abstrato, ela se torna até meio que, assim, um perigo de ser instrumentalizada por forças que não são comprometidas de fato com a paz, né? Vou lembrar aqui, por exemplo, as nossas forças de paz brasileiras que atuaram, chamadas de forças de paz no Haiti, né? E tem relatos de estupros, relatos de roubo dos soldados, não necessariamente brasileiros, porque não era só os brasileiros que estavam lá, mas roubos que faziam nas comunidades locais, e essas eram as forças de paz que estavam no Haiti naquela época dos grandes problemas lá em Porto Príncipe. Ou eu me lembro também quando aqui no Rio tinha as unidades de polícia pacificadora, e que tinha
uma série de contradições, né? As UPPs ainda tem ainda, mas o programa mudou muito. E tinha um veículo chamado Caveirão, que esse é o apelido popular do veículo, que eles chamavam de o pacificador, esse veículo, que é o Caveirão, que é um tanque policial que entrava dentro da comunidade, ainda existe, né? Aterrorizando a comunidade e falando coisas indizíveis no microfone do Caveirão. E isso era chamado de pacificador. Então, as pessoas que moravam na Maré, no Alemão, até brincavam com essa palavra pacificador, dizendo passa e fica a dor, entendeu? Em vez de pacificador, passa e fica a dor. É, então, essa ideia de, eu vou levar a paz, muito abstrata, né? Eu vou levar a paz para aquela comunidade, eu vou levar a paz para aquele país, o Haiti, isso pode ser instrumentalizado por setores mais comprometidos com a violência, uma ideia meio senso comum. Por isso que a gente precisa trazer ela, e acho que isso é um pouco do que a ideia que o Tiago estava desenvolvendo, trazer ela para uma concretude dos conceitos claros, né, de como é que materializa isso de forma clara na realidade. Fala, Bruno. Esse tema do pacificador me lembrou que o Marshall Rosenberg foi numa escola, né? E a diretora falou assim: olha, a gente não sabe mais o que fazer porque as crianças estão quebrando vidraças, né? E aí o Marshall Rosenberg falou: é fácil, é só matar todos eles. Crianças mortas não quebram vidraças. Ele fez uma brincadeira assim, né? Tipo, e eu sempre brinco com meu amigo, né? Que nem você falou que da rede de apoio, né? Da gente ir construindo comunidade. Eu chamo de rede de apoio, né? A gente sempre brinca quando eu reclamo de alguma coisa, ele fala, é fácil, vamos matar todos eles, né? Como, como se fosse uma solução, né? Então, me lembrou isso, eu quis compartilhar só isso. Legal. E aí me lembra também, tem uma frase do Marshall Rosenberg que eu não sei de cabeça, mas que ele fala, enfim, eu não vou saber falar, melhor nem entrar nesse assunto, mas ele fala que se a comunicação não violenta for usada somente para como um antídoto, algo para diminuir as dores, não sei o quê, então não é isso que ele apregou. Eu vou procurar saber como é que é a frase e vou trazer, que ela também é bem E- didática. Então, Leandro, essa frase que você está falando, que ele fala que a CNV precisa ter ativismo, né? E É. tá dando uma discussão no meio, né? Ah, é? Porque a galera da CNV tá muito ativista, assim, entrando pro lado meio que da Reiterlândia, sabe? Então, Sim. então assim, tem o pessoal da CNV que tá um pouco agressivo, né? Então, eu vi recentemente um vídeo da, da Brigitte Vassalo, que é uma mulher que escreve sobre o poliamor e tal. Uhum. E ela fala muito bem que o levante da direita, né, violento, esse último levante da direita tem colocado muita gente da paz, né, da cultura de paz, num debate de eu sou vermelho, eu sou azul, eu sou vermelho e você é azul, e ficar um se atacando, e a gente acaba entrando no meio do jogo da direita, né, no jogo da, do combate, que isso não seria Sim. interessante. É, da linguagem adversarial, né? A gente tomar esse cuidado. Passar a palavra para Marta, e aí talvez depois a gente pode encerrar, né? Para também já foi Certo, no Leandro. Dentro do que futuro. vocês estão comentando, que o colega trouxe, os meus alunos também questionam isso, né? Será que esse caminho pela paz não é deixar as pessoas subjugadas, dominadas pela elite, pelo poder, enfim, é o argumento do adolescente, né? E aí eu trago para eles a palavra que a paz não é um estado de resignação, que o resignado ele aceita pacificamente as coisas, né? Eu digo a eles que é uma redenção, é você lutar de qualquer forma de escravidão, de abuso, de dominância, enfim.
E aí eu falo, gente, pode parecer paradoxal, mas o caminho da paz é uma luta, né? E aí eu enfatizo essa questão da militância não violenta, né? Então não é resignação, é redenção. Então, Sim, pensar, né, estratégia de enfrentamento e cada um cuidando aí do seu quadrado, do seu bairro, fazendo as pequenas ações que a gente vai mudando, né? A gente não vai intervir no macro, vamos intervir aqui no nosso micro, já faz uma grande diferença. Então, acho que é legal trazer isso, né? Então, não é ficar resignado, mas é um estado de redenção, é essa busca. E esse caminho é uma luta, tá? É isso que eu queria colocar. é. Obrigada. Boa, Marta. Então, gente, é isso. A gente que encerra agora aí. Planejamos direitinho o tempo. Agradecer a presença de vocês, adorei. Quem quiser fazer parte aí, amanhã tem um grupo de convivência e comunicação não violenta, amanhã à noite. É uma atividade gratuita. Quem quiser participar também está convidado. E é isso, tá bom? E claro, quem quiser participar do. Nossa, gente, a Suian está chegando agora, vai chegar no final. Essa É, atividade de amanhã é esse mesmo link? eu acho que não é esse link, não. Eu vou te mandar o outro link lá. Deixa eu pegar Beleza. aqui, que aí quem quiser já pega agora. Rapidinho, gente. E se eu mandar no. Nem todo mundo aqui está nos grupos, então. Né, não é esse link, não, é outro link. Já copiei ele aqui. Grupo de convivência em CNV. E amanhã, 19 horas também. Quem quiser, também dura mais ou menos 1h30, 1h40, mais ou menos o tanto que a gente está aqui. Um beijo, gente. Até qualquer dia aí. Beijo, Tchau, Leandro. obrigada. Tchau, A todos, abraço aí. Tchau, Tchau. tchau. tchau, um beijão.